Me conta uma coisa, você vive relacionamentos difíceis, complicados, instáveis, insatisfatórios, com dependência emocional, dependência funcional do outro? Qual que é a tua estratégia? Mudar de parceiro? Você já fez isso antes? Deu certo? É porque às vezes a gente pensa assim, olha, se eu mudar de parceiro, ele vai ser diferente e eu vou agir diferente. Não é bem assim, sabe? A gente tende a repetir os nossos mesmos padrões, porque eles estão programados aqui. Ou pode até piorar. James Allen disse o seguinte, as circunstâncias não fazem o homem, o revelam. Olá, como vai você? É um prazer tê-lo ou tê-la hoje aqui nesse vídeo de introdução ao curso Cura da Criança Interior Ferida. Este curso é o resultado de pedidos de muitas pessoas a respeito de algo um pouco mais sistematizado para que as pessoas compreendam o que é a tal da dependência emocional ou codependência, para que as pessoas consigam compreender as origens e o encaminhamento, o que pode ser feito, o que precisa ser feito para a jornada de recuperação. E por que eu me especializei nesse tema? Uma história de vida bastante complicada, uma infância bastante sofrida, onde fui uma criança muito triste, uma criança que vivia sob um regime de medo, com um pai extremamente autoritário, ao mesmo tempo que possessivo, uma mãe afetivamente ausente, distante, muito crítica e toda uma situação que muitos de vocês ou muitas pessoas também têm. Então, não é nada do outro mundo, embora eu tenha sofrido bastante violência física e outros tipos de violência, mas eu sei que muitas pessoas que estão aqui nesse canal, que estão aqui nessa comunidade, viveram a mesma coisa ou muito pior do que isso. Então eu demorei muito a fazer o meu próprio diagnóstico. Quando eu fiz o diagnóstico, eu achei que eu podia dar conta sozinha. Eu achei que eu podia resolver. Afinal, sou uma psiquiatra, eu já era uma psiquiatra, uma psicoterapeuta. Eu descobri isso em 92. E depois disso, ainda demoraram muitos anos. Eu fui realmente me tratar em 2008, 2009. Então assim, quantos anos de quanta dor e quanto sofrimento isso trouxe na minha vida. E eu então comecei a estudar isso em profundidade, comecei a estudar isso com toda a minha energia e as formas de tratamento e como fazer as pessoas melhorarem disso. Frequentei sala, grupos de mútua ajuda por muitos anos e não encontrava pessoas ou profissionais na psicoterapia ou na psicologia ou psiquiatria experientes o suficiente ou especializados nisso com facilidade. Por causa disso, pela história de sofrimento e de superação, é que hoje estou aqui para apresentar para vocês o início, ou pelo menos a introdução ao curso de cura da criança interior ferida. As pessoas às vezes me perguntam, mas por que eu preciso entender a origem? Porque entendendo a origem, a situação que vivenciou lá atrás, os padrões de comportamento, isso pode ajudar bastante na abordagem ao tratamento. Então, para resumir, o objetivo do curso é que a pessoa compreenda as causas e as origens da sua codependência e que evolua na cura da sua criança interior ferida. Vamos lá, primeira coisa que algumas pessoas também ficam em dúvida. O que é essa tal de criança interior ferida? Parece um conceito meio... Será que é uma coisa mística, religiosa? O que é isso? Bem, o primeiro profissional que trouxe esse termo à tona foi o Jung, que é, na área das psicoterapias, extremamente respeitado. E ele trouxe esse conceito de criança interior como sendo um arquétipo. Isso foi no seu livro The Psychology of the Child Archetype. E nesse livro ele faz uma menção interessante a isso que eu gostaria de ler para você, que é a seguinte: em todo adulto espreita uma criança eterna, algo que está sempre vindo a ser, que nunca está completo e que solicita atenção e educação incessantes. Esta é a parte da personalidade humana que quer desenvolver-se e tornar-se completa. Então, um pouco mais sobre o que é a criança interior. Para que você entenda isso, eu vou explicar primeiro dois termos. Nós somos divididos em eu inferior,
e eu superior. O que é o tal do eu inferior? É a nossa personalidade. A personalidade é o nosso jeito de ser que a gente desenvolve para nos adaptar à vida, para sobreviver nesse mundo com muitos desafios. Então é quase como se fosse uma máscara que a gente cria do jeito de funcionar. Por que máscara? Porque tem todo um funcionamento que nos protege, que nos faz ter vantagens diante dos outros. Essa personalidade, na realidade, é um eu falso. O nosso eu verdadeiro está no nosso eu superior. E o que é esse eu superior? É a nossa consciência. É onde estão a nossa sabedoria, nossas virtudes, os valores, nossos princípios, as nossas forças, onde estão, por exemplo, as virtudes de compaixão, gratidão, justiça, perseverança, amor ao outro, amor a nós mesmos, amor ao aprendizado, coragem, espiritualidade e etc. E nesse eu superior, nós temos então o adulto saudável, que é um modo que vocês vão entender melhor no meio do caminho o que significa isso. Completo. E essa criança, no eu verdadeiro, corresponde à nossa capacidade de emoções positivas, curiosidade, imaginação, criatividade, a nossa vontade de experimentar o novo, a nossa ousadia, nossa vontade de superar os nossos limites, de brincar, de ter prazer, nosso humor no sentido de nosso capacidade de fazer graça, satisfação. Quando eu falei de prazer, é um prazer saudável. E já que eu falei das emoções, emoções positivas como alegria, contentamento, admiração, fé. Então, olha como essa criança interior é importante para nós. Ela representa muito das nossas forças de vida. Ocorre que na nossa história de vida a gente tem experiências negativas na infância, o que a gente chama de evento adverso. E eles podem causar traumas visíveis ou invisíveis, porque muitas vezes a pessoa chega a se lembrar, nossa, aquilo que me aconteceu foi terrível, não é? Mas às vezes a pessoa fala, não, minha infância foi tão ok, minha mãe era legal, meu pai também, me amavam, tudo certinho, não sei porque eu sou assim. Significa o quê? Que ela tem traumas invisíveis. Nós vamos ver isso melhor durante o decorrer do curso. E por que isso acontece? Porque a maioria dos pais são despreparados. Gente, ser pai e mãe é uma tarefa árdua, dificílima. Por serem despreparados, às vezes eles atuam com uma enorme exigência, então eles podem se tornar abusivos, ou negligentes, ou superprotetores, podem ter falta de empatia, ou abandonarem a criança, às vezes abandonam afetivamente, porque trabalham, fazem tantas coisas e a criança fica meio que deixada de lado, podem ser muito críticos, ou pode ter acontecido na vida da criança situações de luto, ou abandono real, morte de alguém importante, ou ela pode ter sofrido também exigências exageradas ou situações de injustiça. De repente, um irmãozinho que era super favorecido pela mãe e ela não era, ou tinha em casa uma comunicação muito inadequada, ou as pessoas não se comunicavam, ou a comunicação era violenta, era agressiva, com muitas brigas, um ambiente instável, ou essa criança passou fome, pode ter passado falta de afeto. Então são tantos os fatores que podem induzir aos traumas infantis e nós vamos ver isso com calma durante o curso. Então essa máscara da criança do eu inferior corresponde à criança interior ferida. Então a criança, claro que inconscientemente, acaba também criando uma máscara de funcionamento no eu inferior, que a gente vai dizer que é uma parte da nossa personalidade. Nossa criança interior ferida carrega lembranças onde ficaram conectados muitas vezes, ou consciente ou inconscientemente, sentimentos como ressentimento, tristeza, raiva, revolta, indignação, vergonha, culpa, insegurança, pesar, desamparo, ansiedade, depressão. Além das emoções, ela também carrega pensamentos e crenças automáticas, como por exemplo, uma autoimagem prejudicada. Eu não sou adequada, eu não sou boa o suficiente, acho que eu sou incapaz, acho que eu não vou conseguir, não, acho que eu sou fraca, eu não posso fazer isso, eu não dou conta. Esse tipo de pensamento ou crença que pode ser automático na cabeça da criança marca a vida para sempre, especialmente se não for feito nenhum trabalho em relação a isso, criando padrões de comportamento e hábitos que, se não forem trabalhados, que se não forem revisados, vão criar problemas e dificuldades até o fim da vida da pessoa, o que significa muito sofrimento. Então, para a gente entender como isso funciona na prática, diante de uma
situação na vida, que a gente chama de gatilho. Essa criança interior ferida pode ser ativada, porque a pessoa associa uma situação atual com uma lá do passado. Então, ativa a criança interior ferida, que se manifesta através das emoções negativas, desses pensamentos automáticos ou crenças que eu acabei de falar. Então, na prática, é como se a pessoa está ali no adulto, funcionando no seu adulto, numa situação ok, tranquila. De repente acontece uma situação um pouco mais estressante. Essa criança interior ferida, ativada, é como se ela tomasse a frente do adulto e passasse a conduzir a vida da pessoa. Então é como se a pessoa não tivesse mais um adulto. Isso acontece automaticamente e não só nos relacionamentos afetivos, como qualquer situação da vida da pessoa. Por isso que as pessoas às vezes falam assim, nossa, eu sou tão maduro em umas coisas, mas quando chega em outras situações, parece que sou outra pessoa. Por causa disso. Por exemplo, um rapaz terminou um relacionamento de namoro com uma moça. Se ela tiver uma situação de rejeição lá no passado, na história da infância dela, ou de pai, ou de mãe, etc., ela pode associar esse fato do término do rapaz com aquela rejeição do passado e sentir uma dor enorme, uma dor absurda. Mas nesse momento, o que está acontecendo? Não é somente a dor dessa separação atual, mas a dor que se soma àquela dor do passado e reforça aquelas crenças, tá vendo? Eu não sou digna de ser amada, eu não sou boa o suficiente, ninguém nunca vai me amar. Às vezes a mãe dela falava quando era pequena, ninguém vai te aguentar, olha seu gênio, olha esse teu jeito. E aí tudo isso é somado e essa dor é a dor de toda essa vivência, não somente do fato atual da vida da pessoa. É como se a ferida do passado sangrasse de novo. E qual que é o objetivo específico deste curso? Primeiro, como eu disse antes, ajudá-la a compreender bem as origens, as circunstâncias históricas, como funciona essa criança, delimitar bem claramente como que é o funcionamento dessa criança interior ferida e entregar a você, dentro das limitações de um curso, naturalmente, ferramentas, técnicas que você possa utilizar para a cura dessa criança interior ferida. Basicamente, a ideia é que você vai acolher e resgatar esta criança e essas emoções e crenças negativas vão tender a diminuir, aliviar muito mais, a ponto de se revelar a criança interior saudável, com todas aquelas virtudes que eu falei inicialmente. E além dessa criança, também o adulto saudável vai ter o seu espaço de desenvolvimento fundamental para conduzir a vida da pessoa. Se você sofre de codependência e não se trata com um psicoterapeuta especializado em traumas, e uma dessas especialidades que eu considero hoje das mais importantes para tratar isto é a terapia do esquema. E por quê? Porque ela é altamente recomendada para tratar transtornos de personalidade e, pela minha visão e de vários outros autores, a codependência é um transtorno de personalidade. Então, se você não faz um tratamento assim, esse curso é fundamental para você. E se você é um psicoterapeuta que não tem muita familiaridade com a codependência e quer ganhar mais conhecimento e mais base para trabalhar com ela, esse curso também é bastante recomendado para você. Um disclaimer que eu quero fazer nesse momento é informar que esse curso foi formado a partir de vários vídeos que eu tinha no YouTube até junho de 2020, que agora não estão mais lá, e também vários outros vídeos novos que eu acrescentei para fazer uma finalização nesse tratamento. Mas mesmo que você já tenha assistido vários dos vídeos que estavam lá no canal até junho de 2020 em relação a esse assunto, vale a pena você ver de novo, porque eu fiz uma sistematização de tal modo que favorece uma compreensão bem ampla entre a situação de vida da criança, todas as circunstâncias dela, a criança interior ferida e a codependência. E além disso, claro, a cereja do bolo são as ferramentas, as técnicas de cura e algumas inéditas, pelo menos em relação a tudo que eu tenho visto e estudado até hoje disponível no mercado. Então, se você ainda não se inscreveu no curso, não perca essa chance. Sugiro então que você clique nesse link e que também está na descrição do vídeo. Espero você na primeira aula. E se você gostou desse vídeo, espero então que você dê o seu like, que compartilhe com outras pessoas que possam se beneficiar de um curso desse, que talvez não possam fazer psicoterapia ou queiram entender ainda mais. Se você ainda não é inscrito no canal, convido você a se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações e deixe seus comentários para que a gente também compreenda como é que você está vendo aí esse início, essa introdução do curso. Cuide-se muito bem e com muito amor. Até o próximo vídeo.